Tá aparecendo aí não, né? Tá? Mas eu vou... Descom... Tem mais pelo e-mail, não? Não. Você pode encaminhar para o web. Olha o meu. Só rodando. Do caixa. Não, aqui do... Seu microfone está aberto, viu, Luiz? Mandei o gibi aí. Bom dia quem está entrando agora. Bom dia, professores. Tivemos um pequeno atraso aqui por conta do link, né, que não tinha sido postado hoje, mas já está resolvido. Vamos dar só mais uns minutinhos para o pessoal ingressar e a gente começa. Sheline, tem um link aí. Eu mandei para você Sim. aí no chat. Essa é a versão Essa é a versão do gibi em flip. É uma animaçãozinha que Sim. ele vai passando as folhas, né? Bem bacana. Você pode mostrar nele. Ah, perfeito. Vou usar esse link aí. Ver se ele no compartilhamento, não sei se ele vai funcionar bem, mas Certo. deve funcionar, né? Não é nada tão pesado. Deixa eu fechar aqui. Eu acredito que funciona. Funciona. Aí você compartilha só ele, né? Uhum. Sem ser a tela. Tem que ser a tela? Como assim? Sim, você vai compartilhar.
Janela. Hum, Não tela, janela. certo. Achou? Achei, mas qual vai Janela. ser aqui? Mas tem que Janela, estar sim. aberto. Tá aberto? Tá aberto. Deu certo. Foi? Deu certo? Foi. Ah, é ótimo. Foi. Quer ver? Clique aí para passar a folha. Assim. Vem, ele vai abrindo Ô, aí, bem. deu certo? Deu. Você pode maximizar lá embaixo, aquela setinha lá para 4 lados. No ecrã inteiro. Pronto, acho que fica melhor assim, né? Ficou bem bacana aqui. Pronto, pronto. Vamos aguardar mais um pouco. Às 10h20. São 10h19. Vamos aguardar até 10. Até 10h20, né? Tá certo, vamos começar, né? Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas, né? E agradecer o interesse de todos, todas, pelo projeto, né? Foi isso que eu encontrei. Ah, meu Deus. O celular fica falando sozinho aqui. A Alexa tá ouvindo tudo. É. Então, assim, dar as boas-vindas, agradecer o interesse, né? E dizer que a gente vai fazer essa roda de conversa exclusivamente sobre os temas do grupo 3, né? Então, a gente vai fazer uma apresentação das atividades que a gente conseguiu desenvolver aqui, exclusivamente para alunos do oitavo e nonos anos, né? Eu queria já explicar a vocês que esse material ele não foi fornecido no formato de kit, né? Aquele kit que a gente tem para os outros grupos, que já tem para o trabalho infantil e que vai chegar para a aprendizagem, a gente não vai ter para esse grupo 3. Né? A disponibilidade que a gente tem são alguns outros recursos, né, que a gente foi reunindo, mas não existe ainda um kit formado. Né? Então, assim, eu acredito que pode ter mais alguma dificuldade, né, de desenvolvimento das atividades em sala de aula, mas assim, não sei, não é uma dificuldade intransponível, né? Eu acho que a gente vai ter necessidade de usar um pouco mais de criatividade, né? E do conhecimento, né? Da técnica de cada profissional aí, principalmente de cada coordenador, para a gente conseguir desenvolver as atividades em sala de aula e garantir a participação dos meninos de oitavo e nono ano também, né, no projeto, No prêmio. no prêmio, né, que é no prêmio que é feito, né, em conjunto com o projeto MPT, não, Saúde e Segurança nas Nas Escolas. Saúde e escolas. Segurança nas Escolas, certo? Então, assim, vocês devem estar estranhando um pouco, né? Porque o formato, né, do material vai ser diferente, mas é também por isso, né? Porque ele é um projeto de uma coordenação diferente que está sendo aqui no Rio Grande do Norte, a gente está agregando ao projeto MPT na escola, que originalmente era só de combate ao trabalho infantil e promoção da aprendizagem profissional, né? Então, assim, por isso que tem essa não tem assim essa uniformidade, né, com os outros grupos do projeto, certo? Mas eu acredito que nada vai ser impeditivo, né? E também é uma oportunidade da gente agregar, né, a nossa iniciativa aqui no Rio Grande do Norte, um conhecimento diferente, né? Um conhecimento que pode ser muito útil para as crianças, né? E pode ser muito útil, inclusive, para as famílias das crianças e para o desenvolvimento, né, da sociedade de uma maneira geral.
Tá certo? Eu vou passar a palavra para a Micheline, que ela vai fazer a apresentação desses recursos que a gente conseguiu reunir, né, e colocar à disposição para ser trabalhado em sala de aula, e para motivar, né, para servir de fundamento para o desenvolvimento dos trabalhos escolares, né, que vão participar do prêmio. De qualquer forma, né, nossa roda de conversa, nossa apresentação, ela não é exaustiva. A gente vai continuar no grupo à disposição e se houver necessidade, né, se houver levantamento de muitas dúvidas, a gente pode até, eu estava até pensando nisso, Micheline, fazer uma outra Sim. roda de conversa, né, sobre mais aberta, né, sem uma temática específica, mas para qualquer dúvida, né, Dúvida que qualquer surgir. informação, né, que também que vocês queiram compartilhar, certo? Então, Uhum. acho que isso é uma possibilidade, né? A gente poder pensar nisso aí para os próximos 15 dias, Sim, sim, certo? sim. Então, Uhum. Micheline, vai em frente. Vamos lá. Bom dia novamente. Inicialmente eu peço desculpas pela voz, eu espero que vocês me compreendam, porque eu estou muito gripada e estou aqui meio fanhosa, mas vamos lá. Como o doutor Luiz Fabiano falou, a gente tem uma peculiaridade com relação ao grupo 3, não é? Porque ele não tem o material estruturado como nós temos com relação a trabalho infantil e aprendizagem, né? Com gibi, caderno de orientação pedagógica e pôster. Mas eu acredito que não deve haver nenhum problema com relação à realização das atividades. Bom dia, professora Solaneide, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, qual é o material que a gente vai trabalhar, né? Que a gente convencionou trabalhar? É justamente o gibi, que tem como tema agrotóxicos, né? Vocês estão enxergando? Estão vendo direitinho? Perfeito. Então, todas as atividades que a gente elaborou, que são 4 sugestões, né, na verdade, de atividades, são baseadas nesse gibi, certo? Então, por quê? Porque essa parte de saúde e segurança nas escolas, como a gente falou nas oficinas, é uma parte muito ampla, não é? E a gente, para que todas as escolas, todos os municípios pudessem trabalhar de forma uniforme, nós escolhemos essa temática, né, por ser uma temática extremamente importante, extremamente da nossa realidade, né, especialmente dos municípios do interior. Então, a gente escolheu pela importância, pela facilidade em trabalhar, porque há muito material disponível. Fora os links que eu coloquei na internet, todos os textos e todos os vídeos sugeridos, eu assisti e eu li. Então, além desses, tem muito material. Na verdade, as referências que a gente colocou são só sugestivas, né? Mas vamos lá. Então, o gibi é esse aqui, que a história que vai ser trabalhada é justamente a história de um menino que está brincando, né? Está brincando no rio, e aí ele encontra um tonel de agrotóxicos boiando, né? Um tonel que comportava agrotóxicos. A história é bem interessante porque ela aborda várias questões dentro da temática. Ela aborda logística reversa,
né, a necessidade de descarte, na verdade, a necessidade de descarte e inutilização corretos dos recipientes que comportam agrotóxicos. Ela aborda a questão da pulverização via aérea, né, pulverização de veneno realizada por aviões. Ela aborda também a questão dos EPIs, do uso de EPI por aquele trabalhador, por aquela pessoa que aplica o veneno. Então, tem muita coisa para trabalhar, além do que a gente está sugerindo, certo? Então, a atividade 1, bem, olha, tá vendo? Aqui, deixa eu ver. Aqui a gente fala da inutilização correta das embalagens, da logística reversa, aqui na página 6, que é esse que vocês estão vendo agora. Mais na frente, nas páginas, deixa eu só carregar, nas páginas 8 e 9, que são essas aqui, se fala sobre a pulverização aérea e quais os danos que ela causa tanto ao meio ambiente quanto à saúde das pessoas. Tem exemplos muito interessantes para serem trabalhados. E aqui tem toda uma discussão. E aqui nós temos a questão do EPI, né? Do equipamento de proteção individual, qual a forma correta, quais são os itens principais. E aqui nós temos uma... E vocês vão perceber que no gibi, se não já deram uma olhada, vocês vão perceber que no gibi há várias referências, certo? Há várias referências aqui interessantes. Ok? Então, vamos passar para... as atividades propriamente ditas. Só um minuto. Só um instante. Conseguem ver? Pronto. Sim. A primeira atividade proposta é... deixa eu ver aqui, pronto. É produzir uma tirinha. Essa atividade foi baseada, obviamente, em outras atividades propostas lá no caderno de orientação pedagógica, na verdade, em uma atividade sugerida lá no caderno de orientação pedagógica com relação a trabalho infantil, né? Então, aqui, eu adaptei para os quadrinhos sobre agrotóxicos, né? Coloquei um texto e um vídeo de apoio, mas não tem problema nenhum, tem muito material, se vocês quiserem escolher um material que achem mais adequado, mais palatável para os alunos, fiquem à vontade. Então, assim, a primeira atividade proposta seria a produção de uma tirinha para um gibi coletivo. Então, no primeiro momento, haveria a aproximação do material, né, com o material, por meio da leitura do gibi, de toda a história, não é? Da identificação do gênero literário, não é? História em quadrinhos. E eu coloquei só a título de exemplo, só a título de sugestão, algumas perguntas que podem ser feitas para suscitar o debate, não é? Então, esse primeiro momento seria a aproximação com o material,
e o debate sobre a temática que é discutida neles, sobre a temática que é contada a história, certo? Na segunda etapa seria a produção das tiras, propriamente. A turma pode ser dividida em duplas ou em trios, acredito que seja mais produtivo, mas fica a encargo de cada turma, de cada professor, de cada docente. E a terceira etapa seria a montagem do gibi e o lançamento, né? Cada pequeno grupo produziria uma tirinha que, ao final, comporia a história inteira, né? O gibi inteiro. Ou podem ser várias pequenas histórias que vão compor um único gibi, certo? Essa seria a primeira atividade proposta. Esse vídeo é muito interessante. Eu coloquei um vídeo e um texto bem amplos, não é? Eles podem trabalhar qualquer questão que eles achem interessante, que o professor ache interessante conduzir nessa atividade. Por isso que eu coloquei um vídeo e um texto bem genéricos, que contemplam de forma geral, o assunto que está sendo discutido no gibi, certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Então, vamos para adiante. Micheline, Sim. só uma sugestão aí, né? De repente, essa atividade aí, ela pode ser bastante oportuna para os alunos tentarem fazer assim, uma conexão da história, né, com a vida da família, né? Com a vida da família, com o trabalho da família. Uma coisa que a gente falou desde o início, né, é que seria muito importante que os coordenadores, as secretarias de educação escolhessem para oitavo e nono ano, né, para o grupo 3, escolas que estivessem nas áreas rurais, né, ou escolas das áreas urbanas que atendessem, né, prioritariamente os alunos da zona rural, né? E assim, e também que os municípios fizessem uma avaliação sobre aquelas situações em que o trabalho rural não é tão numericamente relevante, né, para a situação do município. É o caso de Natal, né, que o município de Natal, a princípio, gostaria de realizar o trabalho, mas depois, né, percebeu que ficava um pouco incompatível, né, tratar de trabalho rural numa região que é quase absolutamente urbana, né? Não teria muita relação com a vida, né? Com a vida real dessas crianças e suas famílias. Então, assim, quando vai fazer a produção de uma tirinha, é bem interessante se houver um movimento, né, para tentar, de alguma forma, substituir aqueles personagens da história, né, dos quadrinhos do MPT em quadrinhos, né, substituir fazendo a comparação com a vida das famílias mesmo, né? Então, assim, fazer um levantamento, né, se nessas áreas se utiliza agrotóxico, né? Se as famílias das crianças participam da atividade rural, né? Se vivem da atividade rural, se trabalham em empresas rurais ou se estão vinculadas à agricultura familiar, né? À pecuária familiar, e tentar, e nessa conversa, né, resgatar as conexões da história do gibi com a vida das crianças, né? E talvez a produção, né, tentar direcionar a produção de tirinhas nesse sentido, né, de que elas retratem a vida delas mesmas, né, ou a vida das famílias, ou a vida de pessoas com quem elas têm convivência, né, com quem de onde elas enxergam, né, alguma similaridade com essas atividades aí. Perfeito. Até mesmo porque dessa forma a gente vai alcançar
não é? Toda a utilidade da informação. Que, claro, é uma informação útil para qualquer pessoa, tanto as que vivem na área rural quanto as que vivem na área urbana. Mas muito mais útil será para aquelas que vivem na área rural, né? Muito bem. A segunda atividade proposta é uma dramatização. É uma peça, uma encenação sobre a questão da pulverização aérea do veneno, né, do agrotóxico. Então, eu coloquei vários textos e vários vídeos de apoio, né, com informações muitíssimo interessantes a respeito da pulverização aérea. E seria muito interessante também quando da pesquisa, não é? Porque a primeira etapa ela propõe a análise do gibi em grupo e também suscitar perguntas, não é? Para despertar o interesse dos alunos. No segundo momento, que é a pesquisa na internet, seria inclusive interessante que os alunos pesquisassem a existência de pulverização aérea no estado. A pulverização aérea no estado, não é? Tem algum município, alguma cultura que utiliza essa forma de manejo do agrotóxico? Ou existe alguma lei proibindo a pulverização aérea de veneno? Porque em alguns estados existe, entendeu? Então, seria bem interessante assim, suscitar esse interesse e impulsionar essa pesquisa, não é? Se existe pulverização aérea no estado do Rio Grande do Norte ou se existe alguma lei proibindo essa prática. Muito bem. Então, todo esse material de apoio vai servir na pesquisa. Mais uma vez eu coloco que é só um material sugestivo, vocês podem ampliar a pesquisa, se for o caso. Então, nessa segunda etapa, que eu coloquei, inclusive, uma quantidade de aulas maior, né? 3 aulas, que é justamente para realizar a pesquisa e para a elaboração do roteiro, né? Do roteiro da encenação. Então, a terceira etapa será a encenação propriamente dita. Eu acredito que seja bem interessante trabalhar dessa forma essa temática específica. Mas nada obsta, nada impede que vocês trabalhem uma outra coisa. Por exemplo, que vocês resolvam trabalhar a pulverização de agrotóxicos, a pulverização aérea de agrotóxicos na forma de elaboração da tirinha. Entenderam? Então, vai ficar a cargo de cada educador. A terceira atividade. A terceira atividade é a produção de um cartaz com uma sequência explicativa do descarte correto das embalagens de agrotóxicos e da logística reversa. Eu acredito que seja, eu entendi, né, que seria uma forma bem interessante de demonstrar, não é? Uma forma gráfica bem interessante de demonstrar como acontece esse descarte, como deve acontecer esse descarte, quais são os passos e como é que funciona a logística reversa. Então, a primeira etapa seria a leitura do gibi, não é? Em especial as páginas 3 e 4,
de 3 a 6, na verdade, que ela trata especificamente sobre esse ponto. A elaboração de perguntas também para despertar o interesse. A pesquisa e a construção dos cartazes é o momento seguinte, não é? E a apresentação desses cartazes. Eita, eu esqueci de colocar aqui. Eu vou depois corrigir aqui. Apresentação dos cartazes sobre logística reversa, não é sobre o uso da pulverização, não. Depois eu vou corrigir aqui. Então, seria a análise do gibi, discussão, segundo momento, pesquisa e construção dos cartazes, e num terceiro momento, a apresentação desses cartazes. Inclusive, seria muito interessante a colocação desses cartazes no mural da escola, se for possível, não é? Seria bem, bem bacana. Aqui também eu deixo textos e vídeos de apoio para vocês trabalharem. E a quarta e última atividade proposta é uma entrevista, né? Uma entrevista com algum profissional que trabalhe numa instituição de proteção ao ambiente, ao meio ambiente, de pesquisa do meio ambiente rural. Então, a título de sugestão, nós colocamos aqui o IDIARNE, o SERESTE, que cuida da segurança do trabalhador, da saúde e segurança do trabalhador, a EMATER, a Embrapa, os institutos federais também, a EMPARNE e as universidades. Então, quaisquer dessas instituições vão ter profissionais vinculados a esse tipo de assunto, né? Então, o que seria? A primeira etapa seria a aproximação com o tema, a leitura do gibi, mais uma vez, a questão da formulação das perguntas. Um segundo momento seria a elaboração pela turma de um convite, né, para esse profissional. Obviamente, o docente ele vai ter que pensar, ou então a escola vai ter que pensar qual profissional ela deseja convidar, né? Definido esse profissional, a própria turma vai confeccionar um convite, se apresentando, dizendo por que está convidando o profissional e informando a data, o horário e tudo que já foram previamente combinadas, né? E a terceira, sim, são 4 etapas nesse caso, né? A terceira etapa é a formulação das perguntas. Então, novamente, a divisão da turma em duplas ou em trios, a formulação de perguntas e a formação da pauta das questões. Por quê? Porque pode ser que haja perguntas repetidas, perguntas que fujam da temática. Então, nesse terceiro momento, vai se ter quem está conduzindo, né, pelo docente, a análise das perguntas que foram feitas e a seleção das perguntas que vão formar a pauta da entrevista, que vai ser o momento seguinte, né? Então, aqui eu coloquei a sugestão de organizar a sala, organizar as cadeiras em círculo para possibilitar o debate, para que não fique aquela coisa muito, muito distante, e a formulação das perguntas por parte dos adolescentes. E as conclusões também podem fazer parte de um cartaz, podem fazer parte de uma entrevista propriamente, acho que fica bem interessante também, no formato de entrevista, se a escola tiver, por exemplo, um jornalzinho ou alguma outra publicação, vai ser interessante também.
certo? E aqui eu coloquei um vídeo de apoio. Por quê? Porque a riqueza da atividade vai ser proporcionada pela experiência do convidado, né? Pelo relato do convidado. Então, eu coloquei um vídeo só para situar a questão, situar o assunto e vocês seguirem adiante na elaboração das perguntas, a depender de quem for o convidado. Pronto, então, essas foram as atividades que a gente conseguiu elaborar, não é? A título sugestivo, eu digo mais uma vez. E eu acredito que dê para trabalhar direitinho a temática. E assim, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão, qualquer sugestão, a gente está aqui. Só complementando, assim, a gente, essa interação com outros órgãos, né, ela é bem interessante, assim, aí vai depender muito da rede de conhecimentos que vocês têm aí. Nos municípios mesmo, né, a gente sempre tem as secretarias, é muito comum ter secretarias de agricultura, né, e pecuária, às vezes secretaria de obras e agricultura, assim, sempre existe uma pasta no próprio município que tem afinidade, né, com essa questão do trabalho rural. Então, assim, se for mais fácil, né, essa secretaria, o secretário, secretária, pode ser uma ponte, né, para indicar, né, o pessoal técnico. Se houver na própria secretaria, tudo bem, né? Se não houver, mas que possa indicar, né? É muito interessante quando a gente consegue envolver também instituições de ensino e pesquisa, né? Então, assim, no lugar que tem IF, se o IF tiver cursos mais relacionados a essas áreas, né? Se tiver curso de saúde e segurança no trabalho, ou então da área do trabalho rural mesmo, né? Escola agrotécnica, né? Esse tipo de coisa. E aí tem as universidades e tem essas instituições também de pesquisa. Né? Tem a Emater, né? Que é bastante. Tem a Emater também é bastante. Tem muitas unidades, né? No interior, tem muitas unidades nos municípios e também pode ser um parceiro, né? E assim, no limite, se vocês tiverem alguma dificuldade e não conseguirem, aí vocês falam com a gente, que a gente vai tentar, né? A gente vai fazer o possível para conseguir, né? Uma pessoa para fazer essa visita, né? Essa entrevista. Vocês podem organizar também como, se a pessoa preferir, né? Como uma exposição, né? Uma pequena palestra, alguma coisa assim, né? Seguida de uma abertura para perguntas. Mas, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade e tiverem interesse em realizar essa atividade, vocês podem falar com a gente, que a gente vai viabilizar por intermédio aqui do Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos, né? Um pessoal que também tem muita gente das secretarias de saúde que trabalham com isso, né? Serestes, Saúde do Trabalhador. Então, assim, existem muitos profissionais nessa atividade e, assim, quando a gente não conhece lá no lugar, a gente vai procurar saber, a gente vai conseguir essa indicação. E, às vezes, também pode ser alguém do município próximo, né? Do município vizinho, né? Então, a gente imagina, assim, que alguém de uma cidade menor, mas que seja, por exemplo, do lado de uma cidade maior, como Caicó, ou perto de Mossoró, eu acredito que a gente também não tem dificuldade em essa pessoa que for entrevistada, né, que deva ser entrevistada, dela se deslocar, né, numa viagem assim curta, né? Em geral, essas viagens assim, cidades próximas, né, o pessoal em meia hora, em uma hora tá no município e consegue fazer isso. Eu acredito que a gente vai conseguir apoio, né? O pessoal tem muita disponibilidade, né? O pessoal tanto da Secretaria de Saúde como de todos esses órgãos aí, eles têm muita disponibilidade para esse tipo de atividade. Tá certo? Pronto, alguma questão, alguma sugestão, dúvida?
Temos aqui, né? A professora Rosíris colocou aqui, Programa Saúde na Escola, PSE. Professora Rosíris, se quiser falar sobre o que é o Programa Saúde na Escola. Está sem microfone, professora. Eu acho que a professora está com algum problema no microfone, ela está escrevendo aqui no chat. Tem uma outra pergunta. Ficou definido somente o trabalho com agrotóxicos ou podemos trabalhar a saúde mental e bullying? Assim, existe a possibilidade também, só que a gente não conseguiu, a gente não tem como é que diz? A gente não conseguiu estruturar, né, Isso, material de atividades, apoio, né? material de apoio. A gente tem aqui sobre saúde mental, a gente tem uma revistinha também, né, mas a gente não desenvolveu essas atividades, não fez essa análise, mas não vejo problema também, se quiser, porque assim, essa é um tema, né, que também acho que chega à escola por outros meios, né, não só pelo projeto do MPT, né, mas deve chegar por outros meios também, porque essa é uma temática muito, muito importante, né, e uma temática que vem sendo muito discutida realmente no ambiente, no ambiente escolar, né. Então, assim, eu acredito que sim, não teríamos grandes problemas, né. Aí, assim, vai ter que ficar atento só para seguir à risca as orientações do edital, né, para que o trabalho possa ser admitido, né, para concorrer ao prêmio, certo? Então, assim, tem uma seção lá no regulamento, tem uma seção específica do grupo 3 e precisa cumprir aqueles requisitos lá. A professora Elaine está falando sobre automutilação por adolescentes, né? Tema saúde e segurança na escola. É isso que eu falei, né? O tema pode ser abordado, saúde e segurança na própria escola, inclusive assim, a nível nacional, eu acho que é o tema central, né, do projeto, mas, como eu falei, a gente não tem como dar esse apoio, né, porque a gente não desenvolveu as propostas de atividade. Eu vou colocar aqui o link para o link do site do MPT em quadrinhos. É um excelente recurso. Lá a gente tem 79 edições, 78, 79. Tá faltando um aqui. 79 edições do MPT em quadrinhos, então, assim, tem de vários temas. E do bullying tem também, e vários outros temas, né? Essas revistas, elas são de reprodução livre, né? Não existe restrição em relação ao direito autoral. Vocês podem baixar, tanto tem um PDF, como tem a versão Flip, e tem um arquivo em alta resolução também, se quiserem fazer impressão.
Então, assim, tem vários temas. É bom conhecer o projeto MPT em Quadrinhos, que é uma fonte muito boa de recursos, principalmente para trabalhar com crianças e adolescentes, né? São muitos gibis. E, gente, só para informar, a professora Elaine estava perguntando aqui, assim que o sistema disponibilizar a gravação, porque ele demora um pouquinho, mas assim que ele disponibilizar a gravação, eu posto no grupo junto com as atividades, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Bom, então a gente vai permanecer no grupo, né? Permanecer à disposição para ir esclarecendo as dúvidas que aparecerem. E eu vou pensar aqui com o Micheline uma data. Hoje à tarde a gente vai fazer uma reunião, né, Micheline? Eu e você. E a Denô também, né? Então, eu, você e a Denô, vamos fazer uma reunião. Mas é o seguinte, estou brincando com essa história de reunião. A gente vai redefinir o calendário, né? Isso. Como eu falei, a gente teve uma alteração no calendário nacional, houve um adiamento da, do prazo de inscrições, né, na etapa nacional do prêmio, e aí a gente vai fazer uma modificação do calendário, atualização do calendário, né? A gente vai botar para frente também o prazo para as inscrições na etapa estadual. E aí eu acho que fica legal se a gente também abrir um outro dia, né, uma roda de conversa assim, para questões em geral. Talvez dando um tempo, né? Porque a gente tem aí a chegada do material ainda, que ainda está pendente, né? Tanto do grupo 3 quanto do grupo 2. Então pode ser interessante a gente deixar para fazer isso depois que entregar o material. E também, assim, depois que começarem, né, a ser desenvolvidas as atividades, que é quando vão aparecendo as questões, né, as ideias, as dúvidas, né? E aí, eu acho que talvez daqui a um mês, né? Vamos ver aí como é que a gente faz. Mas aí um outro momento só para a gente se reunir e conversar livremente, né? Sem uma temática definida. Tá certo? Então, mais uma Já vez, ia sem a foto. a foto, já ia esquecendo. Quem puder abrir a câmera, por favor, apareça aí para a gente fazer nosso registro. Que já é uma tradição, né? Tem um negócio aqui na frente, mas tudo bem. Então, quem puder aparecer, apareça, para a gente fazer a foto. Só Vamos tem duas lá? pessoas mais. Lá. É. Sorridentes. Sorridentes e felizes. Cheio de trabalho agora. É, Obrigada, gente. foi, né? Muito obrigado, Foi. pessoal. Boa semana, né? E permanecemos à disposição, né? Para qualquer dúvida, tá certo? Bom dia, um grande Muito abraço. obrigada, gente. Boa semana. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau.